Então, essas sensações, né? O ego, ele sempre vai ter um amontoado de sensações, e para algumas pessoas vai ser mais forte umas e para outras outra. E como eu disse na semana passada, às vezes até dependendo do lugar onde você mora, do país, né? Tem certos países que têm certas sensações. Por exemplo, na Índia, eles têm essa enorme sensação, talvez, de querer abandonar a família e querer viver em solitude. Nos Estados Unidos tem essa enorme sensação de não merecimento. E aqui no Brasil, né, estamos explorando ainda aí, quem sabe depois vocês possam trazer a opinião de vocês. Mas qual que é o ego coletivo que é carregado no Brasil, né? Tem algum, né? Eu percebo aqui no Brasil uma questão de querer se provar, né? Nós queremos se provar, porque nós viemos aqui como imigrantes e todos nós lutamos, né? Nossos pais e avós lutaram para se provar e para querer o sucesso, né? Querer a comida e poder ter dinheiro para. Então, acho que aqui a gente tem muito essa questão de querer o sucesso rápido e querer se provar, querer ser alguém na vida, querer ter sucesso, querer uma imagem, Enquanto outros lugares as pessoas estão tentando abandonar a imagem. Aqui a gente está tentando construir uma imagem. Mas esse é apenas um aspecto. Mas tem outras sensações que a gente pode ter no ego que podem vir por causa de situações que aconteceram na vida, né? Pode ter, por exemplo, uma sensação de rejeição por causa de algo que aconteceu quando você era criança. Então a gente poderia dizer que o ego ele é feito pelo ego coletivo e pelo ego individual, que é baseado no que aconteceu durante a infância e adolescência, e também o ego do inconsciente, né? A própria existência do ego já cria sensações nele, como a gente estudou lá no livro do Eckhart Tolle, né? A sensação de medo e de ameaça. Essas são duas sensações inatas no ego, né? O medo e a ameaça que está relacionada ao medo, e também o desejo. Essa é outra sensação que os mestres falam bastante, né? O desejo. Por que o desejo? É a necessidade de tentar se sentir completo. Então, o ego, por não ser algo existente, e, por outras palavras, incompleto, ele sempre vai buscar se completar. E, por isso, ele tem desejos insaciantes, ele sempre está buscando uma maneira de se sentir mais completo, seja através de relações, ou de drogas, ou de trabalho, ou de uma imagem. Então, tem essa questão do desejo e também do medo, o medo da morte, o medo. Por como o ego ele é algo inexistente, ele tem sempre uma sensação de medo ali no fundo. Ele tem sempre esse resquício do medo. E é por isso que ele também entra nesse sistema do ataque e da defesa. Né? Porque ele precisa se provar ou se defender. Porque se ele não atacar ou se defender, ele não está alimentando a imagem dele. Quem sou eu sem me defender? Quem sou eu sem defender a minha existência, os meus direitos, a minha história? Entende? Quem sou eu se eu não me defender? Quem essa pessoa acha que ela é para me criticar? Entende? É ali que entra a defesa e o ataque. Então, se eu não fizer nada para me defender ou para atacar, eu estou permitindo que
o meu falso eu, ou o meu eu que eu acredito ser verdadeiro, ele seja ninguém. Tipo, ele é ninguém. E tudo que o ego não quer é ser ninguém. Se você for ver, muitas pessoas têm essa dor, né? Ah, eu me sinto como um ninguém. As pessoas não me percebem. O mundo não me percebe. Eu sou ninguém. Então, tudo que o ego não quer ser é ser ninguém. Então, ele luta para se defender. Seja a sua história de um fracassado, sofredor, ou a história do vencedor. Ele vai lutar pelaquela história. Né? O ego, ele precisa de uma história. Não importa se vai ser boa ou se vai ser ruim. É por isso que você vai ver pessoas defendendo o sofrimento delas. Você vai tentar ajudar e elas vão defender. Ou você vai dizer isso não é real e elas vão se sentir ofendidas, porque para elas é muito real e é necessário que seja real. Porque sem aquela dor, quem você seria? Enquanto você tem uma dor que você pode dizer é minha, você ainda é um eu separado. Ou enquanto você tem conquistas para dizer são minhas, conquistas no sentido, né, não é errado a gente ter conquistas, eu, sei lá, consegui um trabalho que eu gostaria, ou fiz essa viagem que eu gostaria. Não é nesse sentido, aqui conquistas no sentido do ego, né, de ele ficar agarrando as conquistas. Então, é muito importante que a gente sempre esteja de olho no quanto a gente está protegendo essa identidade. Seja uma identidade maravilhosa ou horrorosa. Porque sempre que a gente se defende, quer dizer que tem algo em mim defendendo algo em mim. É óbvio, né? É óbvio. E a gente percebe quando a gente está querendo se defender ou atacar, né? É muito claro, porque todo o nosso corpo fica inquieto, né? E a gente sente esse fervor dentro de nós, quase que uma raiva, né? Uma raiva ou uma inquietude de tipo, não vejo a hora de me proteger ou de atacar essa pessoa, de falar o que eu penso para ela, né? Tipo, por outras palavras, eu vejo a hora de encenar a minha atuação para fortalecer o meu personagem, né? Então, quando a gente percebe esse movimento, se torna muito claro, né, o mecanismo do ego. O ego, ele é muito previsível sobre certos pontos de vista, né? Ele é previsível. Mas, ao mesmo tempo, que nem o Adyashanti fala, a gente ama a ilusão, né? Você gasta R$ 40 para ir no cinema para ver o quê? Ilusões. Não é verdade? Você assina aí o Netflix, a HBO ou a Disney para ver o quê? Para ver ilusões. A gente ama ilusões. O nosso ego, no caso, ama ilusões. A gente ama histórias. A gente ama o drama. Se você for num cinema e aquele filme não te cativar, não te iludir, você vai reclamar, né? Se aquele filme não te iludir, você vai reclamar, esse filme daqui não foi bom. Em que sentido? Que não me iludiu. Até mesmo relações amorosas, se elas não tiverem drama, o ego não vai gostar daquela relação, né? É por isso que existe esse ditado budista que quando você encontrar a pessoa certa, você não vai sentir borboletas no estômago como as pessoas falam, né? Você vai sentir paz. Só que o ego, ele não quer paz. Ele quer uma história, ele quer dramas. Então ele vai buscar por uma relação que vai trazer para ele mais dramas.
Até mesmo amizades, não é só relações amorosas, amizade, família. Então você pode perceber que seu ego sempre está buscando algo para ele se autocriar. Tipo, ou eu vou lutar por por a minha opinião no mundo. E é isso que eu acho certo. E essas pessoas estão erradas. Então, como a gente fala, a gente ama a ilusão. E Maya, né, que é o termo da ilusão no sânscrito, Maya, ela é muito inteligente, como eu falei esses dias das armadilhas, né? O Adyashanti falou assim que Maya pode usar metade do cérebro dela que ainda vai ser mais inteligente que nós, no caso do que a nossa mente, né? Maya é muito inteligente. Se você for ver, olha o mundo que a gente vive, né? Não tá 99% das pessoas presas em Maya. É óbvio que Maya é muito inteligente. E não existem mestres, né? Digamos, os mestres, eu digo, essas pessoas, sejam mulheres ou homens, no decorrer da história, que sempre tentaram falar sobre Maya, né? Sejam místicos cristãos, ou budistas, ou taoístas. E Maya sempre venceu, né? Então, Maya é muito inteligente, sim. Se não fosse inteligente, a gente não teria esse mundo que a gente vive aqui, né? Só que aí que vem, quando você está quando você começa essa jornada do se autoconhecer, do retornar para casa, digamos assim, você percebe que é necessário parar de trazer atenção para a Maia e trazer atenção para a realidade. É uma escolha a realidade. É uma escolha. A gente, na maioria das vezes, a gente sabe o que é real, né? Daí a gente já entra na questão que foi trazida a próxima pergunta, né? A gente sabe o que é real. A gente sabe quando a gente está sendo falso, quando a gente está com raiva, quando a gente está procrastinando. No fundo, a gente sabe. A gente sabe, porém, não queremos saber. Não é verdade? A gente não quer saber que sabe. Daí a gente se distrai para não saber o que a gente sabe. Então é por isso que as pessoas entram na espiritualidade não buscando a realidade, mas buscando uma maneira de iludir ainda mais a ilusão delas. Elas não querem dissolver a ilusão, elas querem uma ilusão melhor, mas elas não querem a realidade. Porque no momento que você encarar com uma mestra, um mestre, seja lá, um mestre, eu digo ambos os sexos, né? Que vai te ajudar a ver a realidade, você vai talvez querer correr dali. Não é verdade? Você vai querer correr. É por isso que esses dias foi falado aqui no retiro, né? Nossa, eu não sabia que a iluminação eu teria que ver todas essas coisas, essas sombras, encarar. Então, é ver a realidade como ela é. Mas ver a realidade como ela é requer descartar a ilusão. E para descartar a ilusão, você tem que descartar a sua identificação com o falso eu. Então, isso dá medo, né? Dá medo para quem? Para o falso eu, porque ele se sustenta baseado na ilusão, né? O falso eu. Então, tudo que ele não quer é um caminho espiritual. Então, é por isso que sim, a gente vê milhares de pessoas hoje em dia na espiritualidade, mas se você for ver,
elas estão apenas alimentando um pouquinho mais e criando uma ilusão melhor. Porque no momento que você chegar para ela e falar esses ensinamentos para elas, elas não vão querer saber. Não vão querer. Você pode dar ali um livro do Ramana Maharshi, ou até mesmo O Poder do Agora, que é um livro bem simples assim, não é muito agressivo. Não vão querer ler. Né? Claro que o livro do Poder do Agora dá para criar um ego ali, mas tipo um Ramana Maharshi da vida, você dá um livro, a pessoa não vai querer ler. Porque vai ir de frente com todas as ilusões, até mesmo as espirituais. E daí você fica como assim, né? Eu entrei nesse caminho para ser melhor, para ser mais tal coisa. E de repente eu me encontro com uma dissolução de mim mesmo. Não foi esse o retiro que eu paguei para ir, né? Não foi esse o retiro. Só que aí que vem, a gente cria o sofrimento e a gente cria uma ilusão para se desprender dele, que nunca vai acontecer, né? Porque o ego é a razão do sofrimento, né? A separação. E ele entra num caminho para dissolver o sofrimento que ele mesmo é a causa. Então você entende que o ego ele não vai entrar na espiritualidade para se dissolver, ele não quer isso. Então ele vai começar a entrar numa história que vai levar às vezes 30 anos ali dentro, até encher o saco. E daí às vezes vem a consciência e diz, espera aí, né? Você já usufruiu do seu livre-arbítrio durante muito tempo e você só entrou em beco sem saída. Daí vem a vida e às vezes ela tem que dar esse empurrãozinho. Porque o ego, com o livre-arbítrio dele, ele vai apenas se procriar infinitamente. Não é verdade? Ele vai se procriar. Então, na maioria das vezes a gente sabe das coisas. Se você silenciar e você não estiver distraído, a consciência, na maioria das vezes, vai pôr um espelho na sua frente. Vocês já sentiram isso, da vida pondo um espelho na frente de vocês 24 horas? 24 horas. Imagina um espelho na sua frente 24 horas e você sendo incapaz de não olhar. Né? Tá aqui, ó, no livro aqui, ó. Tá o título aqui: A vida põe um espelho no nosso despertar. Então, quanto mais você vai, digamos, florescendo no despertar, mais a vida vai botando esse espelho na sua frente, onde é que você começa a olhar os lugares onde você se esconde, onde é que você não é verdadeiro, que é relacionado àquele texto, né, que eu compartilhei para vocês, de ser verdadeiro. Nós sabemos as áreas onde é que nós não estamos sendo verdadeiros. E é claro que você não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Não precisa, sabe, ser rígido a ponto de, nossa, hoje eu vou mudar tudo. Mas sim, em algum momento a gente começa a mudar. Eu me lembro claramente na minha vida os momentos onde é que eu comecei a mudar e reverter, sabe? Ver no espelho da vida onde eu não estava sendo totalmente verdadeiro, né? E a gente começa daí a se alinhar com a realidade. E sim, dá medo pro ego se alinhar com a realidade, mas a realidade é o que nós somos. Então, você se sente em casa quando você está na realidade. Mas enquanto você estiver na ilusão, você vai sentir uma sensação de se sentir perdido. E a gente entra nessa questão da solidão, do abandono, da rejeição, do não merecimento. Enquanto a gente estiver acreditando em algo separado, vai ter essas sensações. E daí você continua investigando
Quem é esse eu que se sente assim, né? Que se sente que não merece o amor das pessoas? Quem é esse eu que sente essa ação de abandono? Ele é o que eu sou? Não, ele é o que a mente pensa que ela é. Mas a minha consciência, ela já é pura, ela está intacta. Então, se você põe os olhos na consciência, você vai perceber que não falta nada nela. É claro que não tem como você pôr os olhos na consciência, porque ela não é um objeto, né? Mas quando você repousa na consciência, você vê que não falta nada. Mas no ponto de vista da mente separada, tem essas sensações, sim. E daí você começa a não se identificar com essas sensações quando elas aparecerem. É normal, sabe? Isso está na natureza do ser humano sentir essas coisas. A gente vai sempre sentir no decorrer da nossa vida essas sensações, às vezes de solidão, de abandono. A gente vai sentir. Só que daí você continua no seu processo de não se identificar. Só que daí com o que você vai se identificar, né? O ego, ele pode pensar, nossa, mas se eu... onde que eu vou me agarrar? Não tem aonde se agarrar, essa é a verdade. Não tem. Você não vai se agarrar num eu melhor, num eu que merece, né? Aí que entra a questão de que a longo prazo as práticas de afirmação não dão certo. Elas funcionam para combater, tipo, eu sou um merecedor do amor, eu sou merecedor da paz. Você pode fazer isso, vai combater a outra voz de que eu não sou merecedor. É óbvio que vai ajudar. Ajuda sim. Mas chega um momento que você começa a ficar seco, né? Esse remédio, digamos assim, esse band-aid passa a não ter tanto efeito. E daí você acaba tendo que abandonar até mesmo a imagem positiva que você construiu sobre si mesmo. E aí que você começa a entrar na consciência que ela não é uma imagem, ela não é um eu sólido e concreto, ela não é um personagem, ela simplesmente é. A consciência não é algo que pode ser acrescentado e nem diminuído, ela não pode ser ofendida e nem elogiada. A consciência é que nem esse espaço vazio em que você se encontra agora, no quarto ou na sala aí, ou para quem estiver no banheiro. Esse espaço aí, por acaso, ele fala: eu não gosto dessa pessoa que está aqui, ela tem energias negativas. Não, o espaço onde você se encontra agora nunca foi contra você. Então a consciência ela é dessa forma. Só que ela não é algo palpável para o ego, né, para a mente, porque a consciência é anterior à mente. A mente tenta entender o que é anterior a ela e ela tenta agarrar a consciência, mas não tem como. Então você acaba percebendo que é muito mais uma questão de repousar na consciência do que pensar em algo. Repousar. Então, cabe a cada um de nós perceber os momentos onde é que a gente tem essa necessidade de se proteger ou de atacar o outro, né? É um sistema do ego. Se você for ver o que são as guerras, né? É um ataque, uma defesa. As brigas dentro da família. E não que seja errado, às vezes, a gente entrar num diálogo com o outro, sabe? Às vezes a gente, até mesmo na consciência, a gente pode entrar num diálogo intenso com o outro
não brigar, não, né? Não estamos falando de brigar, mas um diálogo às vezes, né? Um diálogo mais intenso. Às vezes vai acontecer algo assim. Mas aqui nós estamos falando do ataque da defesa do ego, né? Se você for perceber, no momento em que você tiver essa vontade de atacar e defender, cada um de nós aqui, no momento que você percebe como seria eu não atacar ou defender, você vai sentir o ego meio que, mas e eu, né? Mas e eu? É como aquela criança e eu. Eu não vou receber algo? Eu não vou dar minha opinião? O ego se sente ninguém. Ele se sente inexistente. Isso é triste pro ego, né? E daí entrando nessa questão do procrastinar, como eu já falei aqui, todos nós sabemos as áreas que nós estamos procrastinando. E se não sabemos, às vezes a gente apenas precisa fechar nossos olhos, ficar em silêncio e deixar a vida mostrar o que a gente deve fazer. Só que na maioria dos casos a gente já sabe. A gente sabe aonde há algo em nós que não está sendo completamente verdadeiros. A gente sabe aonde tem coisas escondidas. A gente sabe. Mas a gente não quer saber. Por isso que vem a questão, você está disposto a ser sincero e honesto consigo mesmo? Você está disposto a abrir seus olhos completamente? Procrastinar também é uma forma de se defender, porque o ego pode ficar ali escondido na sua procrastinação, porque ir em direção à verdade significa ir em direção contrária à inverdade, à falsidade. Então o ego ele sobrevive na ilusão. Então ir em direção, parar de procrastinar e ir em direção à verdade é contrário ao movimento do ego, né? Então a procrastinação, que nem o Eckhart Tolle falou lá no livro, né? Não sei se vocês lembram, que o ego ele acredita que o tempo vai ajudar ele, né? Algum dia eu irei fazer isso. Daí o ego usa a ilusão do tempo para dissolver o tempo. Não faz sentido. A cura é sempre feita no agora. É agora. É agora que acontece o movimento da cura. A cura nada mais é do que ver a realidade como ela é. Quando você vê a realidade como ela é, você está curado. Então, você às vezes pode dizer, vou deixar a vida me mostrar. O ego fala, né? Vou deixar a vida me mostrar e me guiar. Vou deixar Deus me guiar. Sim, isso pode ser verídico, mas também pode ser uma armadilha, né? Estou há 10 anos esperando Deus me mostrar. Ele já mostrou 1 milhão de vezes, todas as vezes eu ignorei, mas eu estou aqui esperando ele me mostrar. Então você entende que o ego, ele não é a favor de Deus, porque Deus é a verdade. Então ele sempre vai esperar o contrário da verdade. Então mesmo se alguém te oferecer a verdade, você não vai querer escutar ela. Você não conhece pessoas que você talvez já recomendou coisas e elas não escutam?
Você já foi uma pessoa que já ouviu e não escutou? Você já viu pessoas ouvindo e não escutaram, não quiseram seguir a verdade? Então, o ego ele é sempre o contrário da verdade. Por isso que a verdade, ela busque primeiro a verdade, né, o reino, e o resto será acrescentado. Então, estar alinhado com a verdade, estar alinhado com a vida. Mas como eu já vou falar da verdade, não é nada misterioso, não é algo místico, a verdade é o banal. A verdade é o aqui e o agora. É todos os momentos que você se percebe entrando na separação, ou que você age através da separação com o outro, né? Sabe que ontem eu estava me lembrando, eu tenho uma memória muito ruim, então isso é bom porque eu não fico agarrado nas minhas realizações, mas é ruim porque eu não consigo dar exemplos pessoais. Mas eu me lembrei ontem de que quando eu tive a minha dor na perna, que durou uns 3, 4 anos, eu tenho que calcular exatamente, aquela dor me incapacitava de não estar presente. Eu ficava presente 24 horas por dia. Então era impossível não olhar os momentos onde é que eu entrava na ilusão. Porque a dor, ela é constante, né? Para quem já teve dores ou tem dores, você sabe que a dor é constante. Ela é mais constante do que a respiração, porque a respiração tem pausas. A dor era constante, então a minha atenção ficava completamente na dor. E no caso, eu ficava presente, porque a dor está no presente. Então eu era obrigado a ver a realidade ali naquele momento. Os momentos onde eu estava em discórdia com a vida, quando eu começava a brigar comigo mesmo, quando eu começava a discordar, entende? Então, você sempre sabe os momentos quando você entra em discórdia com a vida, quando você luta, quando você se agarra. E o ego, ele se sente desconfortável de encarar a realidade. Mas saiba que não vai existir nada mais confortável do que estar alinhado com a realidade, para a sua essência, no caso. Então o ego, ele acredita que eu vou me sentir confortável enquanto eu não encarar a realidade. Só que ele sempre se sente desconfortável, mesmo quando ele está na ilusão, não é? O ego, mesmo na ilusão, o ego se sente desconfortável, encarando a verdade, ele se sente desconfortável. Então é escolher o quão desconfortável o ego quer sentir, ele se sente de qualquer maneira. Ele nunca vai deixar de se sentir desconfortável. Porém, quando você se alinha com a verdade, que não acontece de um dia para o outro, isso acontece gradualmente, você repousa nesse espaço de verdade. De verdade. E não é nada. Estar na verdade não é nada, sabe, como que se fala, algo majestoso, né? Que o ego olha assim, nossa, eu quero estar na verdade, né? Na realidade, quando o ego lê esses livros e vê os vídeos, ele fala, né? Eu quero estar na verdade, eu quero estar em Deus. Mas quando você percebe o que é verdade e o que é Deus, daí você começa a correr dele, né? E você foge. Você foge. Então, é isso, né? É muito engraçado a cena, né? O ego, ele vem todo orgulhoso. Ele achou um lugar para ele. Eu quero Deus. Eu quero a verdade. Eu estou pronto. E daí, quando ele vê o que é, ele começa a ter um vislumbre da realidade de Deus. Daí ele começa a sentir medo e apavoro. Daí ele começa a correr.
Mas saiba que no fundo, a sua consciência está ali observando tudo isso. E ela está em paz, mesmo quando o seu ego não está em paz. Esse que é o paradoxo da consciência, que ela está ali no plano de fundo, observando o ego correndo, né? Na realidade, é Deus correndo de Deus, né? Mas a consciência está ali no plano de fundo, ela está tipo só de boas, sabe? Esse termo aí de boa, ela está de boa ali no plano de fundo, a consciência. Ela sempre esteve desde que você era criança, antes de nascer, quando você está dormindo. A consciência, que é a sua verdadeira natureza, ela está ali de plano de fundo, ela está aí nesse exato instante percebendo o eu escutar essas palavras. A consciência está aí e ela está perfeitamente em paz. É por isso que eu falei para vocês que esses últimos dias eu tenho tido muitos momentos assim, rindo na rua sozinho, vendo a beleza das... Porque a consciência, quando a consciência começa a olhar a vida, ela entra nesse estado assim de tanta paz, de tanta alegria, né? Então, como seria você sair do plano superficial e ir para o plano de fundo, que é o que você é, que é o que a consciência é? É claro que dá medo inicialmente, óbvio, porque durante 30, 40 anos você estava acostumado a estar no plano superficial. O plano de fundo é tipo, é algo transparente, né? Algo que não é palpável, é algo que apenas é.